Derek Todd Lee, um nome que ecoa como um pesadelo nas ruas de Baton Rouge, Louisiana, carrega uma história de crueldade imensurável e mistério. Conhecido como serial killer de Baton Rouge, ele cometeu uma série de assassinatos entre os anos de 98 e 2003, deixando um rastro de dor e desespero. Mas, por trás das atrocidades que ele perpetrou, existe uma trama complexa que vai muito além da violência explícita e do medo que ele causou. Sua história nos desafia a refletir sobre as profundezas da natureza humana e as falhas no sistema de justiça que permitiram que ele agisse por tanto tempo sem ser detido. Este texto não busca apenas relatar os crimes cometidos por Derek Todd Lee, mas também lançar luz sobre os aspectos psicológicos e sociais que envolvem sua trajetória. Como um homem comum, aparentemente sem um histórico de violência, foi capaz de cometer atos tão bárbaros? E o que isso nos ensina sobre os sinais de alerta, a vigilância pública e a importância da justiça? Mais do que explorar o impacto das suas ações nas vítimas e na comunidade, buscamos entender como a sociedade reage diante da presença de um predador tão meticulosamente calculista e implacável. Ao longo dessa análise, exploraremos o mistério de Lee, suas motivações, suas falhas em ser capturado e as lições amargas que podemos tirar dessa história perturbadora, enquanto tentamos entender um dos casos mais enigmáticos de crimes em série da história recente. Os primeiros crimes de Derek Todd Lee começaram em 98 e logo se espalhou uma sensação de pavor na pequena cidade de Baton Rouge, Louisiana. A princípio, não havia nada que conectasse os crimes, mas à medida que os ataques aumentavam, uma clara característica começou a surgir: um padrão. As vítimas, todas mulheres, eram atacadas em suas próprias casas, um ambiente que deveria ser seguro, mas que, para elas, se tornava um local de horror absoluto. A forma como Derek Todd Lee escolhia suas vítimas era meticulosamente calculada. Ele procurava mulheres que moravam sozinhas, geralmente em locais mais isolados ou com pouca visibilidade, o que facilitava sua abordagem discreta. O modus operandi de Lee envolvia invasões domiciliares durante a noite, seguidas de agressões violentas e, em alguns casos, assassinatos brutais. Muitas das vítimas foram violentadas e a maioria das mortes foi causada por estrangulamento, uma característica que logo viria a ser associada ao seu perfil. A brutalidade dos crimes de Lee foi escalando, mas o mais perturbador era o fato de ele ser uma presença invisível, sem deixar pistas evidentes que conectassem os ataques. Ele sabia como se manter fora do radar das autoridades, evitando ser identificado por meses, o que fez com que as investigações se estagnassem e os temores da comunidade crescessem. O modus operandi de Lee foi se tornando cada vez mais audacioso. A confiança que ele ganhava com o tempo levou a cometer seus crimes com uma frieza assustadora, agindo como se estivesse à frente de todos. Enquanto as investigações tentavam traçar uma linha de conexão entre os assassinatos, a população estava em pânico, sem saber em quem confiar. Lee se tornou, para os moradores de Baton Rouge, mais do que um simples criminoso. Ele representava uma ameaça invisível, uma força implacável que poderia atacar a qualquer momento. À medida que os crimes de Derek Todd Lee se intensificavam, as autoridades de Baton Rouge começaram a perceber que algo muito mais sombrio estava em andamento. No início, a investigação parecia uma tarefa impossível. As vítimas eram diversas em termos de idade, raça e histórico, e os locais dos crimes variavam. Sem uma linha clara de conexão entre os ataques, os policiais estavam lutando para montar o quebra-cabeça. O principal desafio da investigação era a falta de evidências físicas. Lee sabia como se manter à margem, nunca deixando rastros óbvios de seu envolvimento. Mesmo assim, os investigadores começaram a perceber algumas características comuns que surgiam entre as cenas dos crimes. Como mencionamos anteriormente, a maioria das vítimas eram mulheres que viviam sozinhas, e a forma como os ataques aconteciam, com uma abordagem furtiva, seguida de um ato de violência brutal, começava a se tornar uma assinatura de Lee. A primeira grande pista veio após o assassinato de Gina Green, em 2002. Ela foi encontrada em sua casa, sem sinais de luta, mas com uma marca de estrangulamento em seu pescoço. Essa morte,
somada às anteriores, levou os investigadores a acreditar que estavam lidando com um assassino em série. Entretanto, até esse ponto, as evidências físicas ainda eram extremamente escassas. Não havia DNA deixado nas cenas do crime, e os investigadores estavam lidando com um predador que parecia saber como se esconder. Em resposta ao crescente número de assassinatos, uma força-tarefa foi criada. A polícia local contou com a ajuda de agentes do FBI, mas as tentativas de encontrar pistas concretas falharam repetidamente. Enquanto isso, o medo se espalhava pela comunidade. A incerteza sobre o possível assassino deixava os moradores em estado de constante alerta, com medo de serem a próxima vítima. Mesmo com todos os esforços, a investigação estava estagnada, sem uma liderança clara que pudesse romper o silêncio do criminoso. A sensação de impotência era palpável. E, enquanto a investigação continuava a se arrastar sem respostas, Derek Todd Lee permanecia nas sombras, planejando seus próximos passos com precisão. A caça ao homem se tornava uma corrida contra o tempo. Após anos de frustração nas investigações, os investigadores de Baton Rouge finalmente receberam uma luz no fim do túnel: o uso da tecnologia de DNA. Uma ferramenta revolucionária para a época, começou a ganhar destaque nas investigações de crimes. Até então, a polícia havia enfrentado dificuldades significativas em coletar provas físicas que pudessem vincular diretamente Derek Todd Lee aos assassinatos. Mas a introdução de testes de DNA começava a transformar a investigação. Tudo começou após o assassinato de Randy Mebridge, em 2003. Durante a autópsia, a equipe forense conseguiu coletar amostras de sêmen que, com a tecnologia emergente, poderiam ser analisadas em busca de correspondências com bancos de dados de DNA. Embora isso fosse uma técnica relativamente nova na época, os investigadores tinham esperança de que os avanços científicos pudessem finalmente fornecer respostas sobre a identidade do criminoso. No entanto, a chave para a solução do caso veio quando o DNA de Lee foi comparado a amostras coletadas nas cenas dos crimes anteriores. Em 2003, as autoridades coletaram um perfil de DNA proveniente de uma das cenas de crime. Depois de realizar a comparação com um banco de dados, descobriram que o código genético de Lee correspondia perfeitamente ao encontrado em várias das vítimas. A conexão foi direta. Derek Todd Lee havia deixado suas marcas, não apenas nas cenas, mas também na genética. O uso do DNA foi um marco crucial, que reconfigurou a investigação. A polícia já não precisava mais confiar apenas em testemunhas ou pistas físicas, que frequentemente eram difíceis de interpretar. Agora, com uma correspondência científica tão sólida, eles estavam mais próximos de identificar o criminoso com certeza absoluta. Porém, embora a descoberta tenha sido um avanço, não foi o fim da luta. Lee, sempre astuto e manipulador, ainda estava solta, ciente de que as autoridades estavam cada vez mais perto de capturá-lo. A caça agora não se limitava mais a um criminoso anônimo. Ela estava pautada em uma identidade concreta, e as evidências, uma vez invisíveis, agora estavam reunindo as peças de um quebra-cabeça mortal. Com a correspondência do DNA e a crescente pressão da mídia, a captura de Derek Todd Lee parecia ser uma questão de tempo. A polícia, armada com provas irrefutáveis, intensificou a busca, estabelecendo um cerco em torno do criminoso. Durante meses, o caso de Lee dominava as manchetes, tornando-se um símbolo da luta entre a justiça e a astúcia de um criminoso implacável. A pressão para resolver o caso estava em seu auge, e a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer pairava no ar. Finalmente, em 2003, a sorte das autoridades mudou. Derek Todd Lee foi preso após uma tentativa frustrada de fuga. Ele foi detido em uma prisão estadual em Baton Rouge, quando os oficiais realizaram uma abordagem e o reconheceram. Mesmo diante de um rosto familiar, a captura foi um momento de alívio e comemoração para os investigadores que haviam dedicado anos de trabalho árduo a esse caso. Após sua prisão, Lee foi formalmente acusado de vários assassinatos e o julgamento teve início em 2004. A acusação preparou um caso robusto, baseando-se nas evidências de DNA que conectavam Lee a cada uma das vítimas. Testemunhas e especialistas forenses também foram chamados para reforçar as evidências, pintando um retrato claro do assassino. No tribunal,
Derek Todd Lee manteve uma postura fria e impassível, tentando minar a acusação com alegações que as provas de DNA eram inconclusivas. No entanto, o trabalho incansável dos investigadores e a clareza das evidências se mostraram mais fortes do que suas táticas de defesa. O julgamento culminou em uma condenação unânime. Lee foi sentenciado à morte e o caso, que havia sido uma tragédia para tantas famílias, finalmente encontrou uma resolução. Embora a justiça tivesse sido feita, o impacto psicológico nos sobreviventes e nas vítimas era irreversível, e as cicatrizes emocionais deixadas por Lee permaneceriam por toda a vida. Com sua captura e julgamento, Derek Todd Lee se tornou uma figura infame na história criminal dos Estados Unidos. Porém, para as vítimas e suas famílias, o fechamento era uma mistura de alívio e dor profunda, uma lembrança constante de que, por mais que o sistema de justiça funcione, a recuperação de uma perda tão devastadora nunca seria completa. Após a condenação, a história de Derek Todd Lee parecia ter chegado ao fim. Ele foi colocado no corredor da morte em 2004, aguardando a execução de sua sentença. No entanto, os anos passaram e a justiça parecia se arrastar. Em 2016, Derek Todd Lee, que por tanto tempo havia sido o centro de uma das investigações mais intensas da história criminal da Louisiana, morreu enquanto ainda estava preso. A causa da morte foi um derrame cerebral. Lee, que havia passado anos no corredor da morte, viu a sua vida terminar de maneira silenciosa e sem o sensacionalismo que cercou seus crimes. Sua morte não trouxe consolo imediato às vítimas ou suas famílias, que continuaram a carregar a dor da perda, mas foi um fechamento definitivo de uma história sangrenta e perturbadora. Com a morte de Lee, um ciclo se fechou, mas o legado de suas ações perdurou. A dor e o trauma causados pelos assassinatos de Lee não se dissiparam com sua morte. As famílias das vítimas ainda carregam as cicatrizes emocionais e psicológicas, e as comunidades afetadas por seus crimes nunca esqueceram a sombra que ele lançou sobre suas vidas. No entanto, o caso de Derek Todd Lee também teve um impacto significativo em como o sistema de justiça lidaria com os criminosos no futuro. O uso de DNA como ferramenta de resolução de crimes se tornaria uma prática ainda mais prevalente e eficaz em investigações criminais. Além disso, o caso serviu como um lembrete constante sobre a importância da vigilância e da colaboração entre as autoridades, a comunidade e as vítimas. A morte de Derek Todd Lee não apagou as marcas de sua violência, mas também não impediu a luta das famílias em busca de recuperação e paz. Seu legado é um lembrete de que, mesmo após a condenação e a morte, a verdadeira justiça vai além das paredes do tribunal e da execução, permanecendo no coração das vítimas que enfrentam, todos os dias, as consequências de sua violência. A história de Derek Todd Lee é uma das mais sombrias e trágicas da história criminal americana. Seus crimes deixaram cicatrizes profundas, não apenas nas vítimas e suas famílias, mas também na sociedade como um todo. Ao olharmos para trás e refletirmos sobre o impacto de suas ações, é essencial lembrarmos das lições que surgem de tragédias como esta. A busca pela justiça, o avanço da tecnologia nas investigações, o poder da colaboração entre autoridades e comunidades são fundamentais para combater o crime e buscar a verdade. Contudo, enquanto a justiça foi feita, a verdadeira recuperação e paz exige um esforço contínuo. Não é suficiente apenas prender o culpado, mas também apoiar as vítimas, garantir que suas vozes sejam ouvidas e trabalhar para que tais tragédias não se repitam. É através da educação, da conscientização e do fortalecimento das redes de apoio que podemos construir uma sociedade mais segura e compassiva. Se este caso te tocou, se você acredita na importância de discutir sobre justiça e a luta contra o crime, compartilhe sua opinião nos comentários. Suas ideias e reflexões são essenciais para mantermos um diálogo aberto sobre temas tão cruciais. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para continuar acompanhando mais histórias reais e conteúdos que fazem refletir. O que você acha sobre os avanços tecnológicos na resolução de crimes? Como podemos continuar a melhorar a justiça em casos como o de Derek Todd Lee? Deixe seu comentário e participe da conversa. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias reais e reflexões profundas sobre o mundo criminal e suas implicações, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Junte-se a nós e fique por dentro de tudo que estamos preparando para você.
Não perca a chance de ficar conectado com temas que realmente fazem a diferença.